assistem depois, viu? Então, vamos lá. Nós temos o seguinte aqui, irmãos. Então, assim, foi celebrada essa primeira Páscoa, né, na saída do povo de Deus do Egito. E aí, quando eles seguem adiante, um ano depois, eles celebram novamente a Páscoa por determinação do Senhor. Contudo, antes de fazer o segundo ano e haver a celebração novamente da Páscoa, aquele povo endureceu seu coração, né, e decidiu não invadir mais a Canaã. Então, aquilo que era propósito de Deus para a vida deles, Deus viu que eles não tinham condições mais de celebrar a Páscoa do Senhor. Graças a Deus, irmã Suzana. Estou aqui atribulada com este YouTube que me bloqueou aqui do nada, dizendo que eu estava reproduzindo uma música que não era permitida, que tinha direitos autorais. Aí eu quero saber onde é que estava essa música tocando. Mas tudo bem, vamos lá. Seguindo então. Então, assim, a Páscoa havia sido celebrada duas vezes, né? A primeira vez foi na saída do povo de Deus do Egito, a segunda vez, um ano após a saída, e antes de fazer o segundo ano após a saída desse povo, o que foi que aconteceu? Esse povo endureceu tanto o seu coração voltou, ele decidiu voltar para o Egito, em seu íntimo, né? Murmurar contra o Senhor, reclamar do Senhor, e por esse motivo, Deus viu que não havia condições mais. Então, Deus rejeitou aquela geração, a partir daquele momento, que eles decidiram não invadir a Canaã, né? E seus corações voltaram-se ao Egito, então, Deus rejeitou a todos eles, né? E nunca mais a Páscoa foi celebrada. A Páscoa passou 39 anos sem ser celebrada, porque esse povo não tinha condições. E era justamente quando a gente chega no segundo subtópico aqui, em que diz justamente isso, que a Páscoa é um memorial judaico, né, perpétuo, ou seja, para ser celebrado sempre. O Senhor determina que isso seja a Páscoa dele seja celebrada, né? A Santa Ceia do Senhor, ela é uma rememoração daquele sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário para salvar todos nós. E o memorial, ele serve justamente para isso. A Páscoa é um memorial. Ele relembra a saída do povo de Deus do Egito e a entrada na terra de Canaã, né? Então, a gente observa aqui justamente esse propósito de Deus para com o povo, né? Nós temos aqui, a Páscoa foi estabelecida um memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos. Por que ele decidiu isso? Decidiu porque pela incircuncisão dos pretensos adoradores, ou seja, aquele povo, apesar deles serem circuncidados na carne, o seu coração não era circuncidado, o seu coração não tinha uma aliança com o Senhor, e por isso Deus preferiu que eles não celebrassem, porque fazer uma celebração só por fazer, só por ser um ritual, Deus não quer isso. Deus não quer rituais. Deus quer adoração verdadeira. Deus quer realmente algo feito de coração e não dessa forma, né? Deus via nesse povo uma incapacidade de cumprir essa liturgia, de cumprir algo que era vontade do Senhor, mas que fosse feito de coração, de própria vontade, de próprio estímulo, e não algo que fosse por obrigação, né? Nós não devemos ir à casa do Senhor ou fazer a vontade do Senhor por medo ou por obrigação, mas nós devemos fazer por amor ao nosso Deus, por honra àquilo que Ele é para nossas vidas, né? O Senhor, depois dessa circuncisão em massa que Josué e o povo decidiu fazer, porque nenhum homem ali deixaria ser circuncidado obrigatoriamente. Eles fizeram ali voluntariamente, porque eles entenderam aquele propósito, entenderam aquela aliança, a confirmação daquele concerto que o Senhor havia feito com eles. Exatamente isso, irmã Suzana. É melhor obedecer do que sacrificar. Eles perceberam justamente isso. Aquele povo que estava ali finalmente entrando na Canaã, aquele povo entendeu e viu os pais dele, seus avós, aquela geração anterior, perecer no deserto pela desobediência, pela murmuração, pela reclamação. Agora eles decidem fazer o contrário,
fazer justamente ser gratos a Deus, manter a aliança com Deus, para sim finalmente serem abençoados, né? E aí Deus permite, depois dessa confirmação em seu coração, em seu íntimo, nessa voluntariedade deles, de quererem fazer a circuncisão novamente, confirmar o pacto do Senhor, Deus permite que eles façam novamente essa Páscoa. Então, é a terceira vez que a Páscoa é celebrada. E a partir dali até hoje, os dias de hoje, ela deve ser celebrada. Nós, enquanto cristãos, enquanto verdadeiros seguidores de Cristo, nós devemos fazer uma Páscoa contritos de coração, celebrando que um dia o Senhor, com mão poderosa, tirou aquele povo do Egito. E um dia permitiu que o povo dele entrasse na Canaã, na terra que ele prometeu. E o Senhor Jesus veio a este mundo e ele nos prometeu: vou preparar-vos lugar. Quando lá tiver tudo pronto, né, ele virá para nos buscar, para que onde ele esteja, estejamos também todos nós. Então, o Senhor tem promessa a ser cumprida. Nós não podemos ser igual àquele povo da primeira geração, que pereceu, né? Que pereceu no Egito pela desobediência, pela reclamação, pela murmuração. O Senhor Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas em contrapartida ele diz o quê? Mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele veio a este mundo para entender que mesmo ser humano, para entender as dores que um ser humano passa, né? As tentações que o ser humano passa, mas ele também veio para nos mostrar que é possível ser uma pessoa, ser um ser humano e não perecer neste mundo, né? Muito bem, irmão Aquiles, aqui diz que, né, cada dia eu me renovo com as palavras do Senhor Jesus Cristo. É exatamente, a gente tem que renovar todas as vezes que a gente estiver triste, desanimado, a gente lembrar do que o Senhor disse a Josué, né? Esforça-te e tem bom ânimo, né? Eu estarei contigo, eu pelejarei contigo. Nós devemos estar nos garantindo na palavra que o Senhor nos deu. Ele tem a mão dele todo o controle deste mundo. Este mundo jaz no maligno, nós sabemos disso, mas tudo está sob a ordem do Senhor. O maligno, ele só atua até onde Deus permite. Ele não vai além daquilo que Deus permitiu. Vocês viram a passagem de Jó, em que Satanás, ele tenta contra a vida de Jó, ele tenta tirar tudo para que Jó blasfeme contra o Senhor, mas ele não faz isso. Jó, ele era um servo fiel ao Senhor, e assim devemos ser nós. Todos nós devemos ser fiéis ao Senhor para que possamos verdadeiramente entrar na terra prometida. E essa terra prometida pelo Senhor é uma Canaã celestial agora, não é mais um lugar neste mundo, né? Neste mundo o Senhor está nos dando algo momentâneo para viver, né? Mas que o nosso propósito é o céu. O nosso propósito não é viver nesta terra, né? Logicamente, a gente sabe que muitas vezes as nossas vidas são boas porque o Senhor permite que seja, através do nosso trabalho, através das nossas ações, Deus permite, né, que tenhamos uma boa vida, mas não só para benefício próprio, mas para quando a gente vê um irmão aflito, vê um irmão necessitado, a gente também se lembrar que o Senhor, ele nos deu algo para que a gente pudesse dividir com o nosso irmão, né, que a gente nunca se esqueça disso, porque é assim que nós estamos caminhando para o céu, para que um dia, aquele maravilhoso dia, o Senhor Jesus venha e busque toda a sua igreja, e que nós possamos subir com ele naquele momento, né? Então, agora, nesse momento aqui em que se encontra, nesse terceiro subtópico, né, que dá de encerramento da aula, o comentarista traz o seguinte, que a Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário, né? Ela não se tratava de uma mera celebração cívico-religiosa, mas um culto a Deus. O mundo está aí, todos os anos tem celebração da Páscoa. Essa celebração da Páscoa nada mais é do que uma jogada de marketing, uma jogada comercial para fazer o povo consumir, o povo comprar, né? Todos os cartões de mensagem que a gente vai ver na internet tem o coelhinho da Páscoa. E as pessoas se esquecem que o verdadeiro símbolo da Páscoa é o Cordeiro da Páscoa, é o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo.
que ele foi moído, ele foi sacrificado, ele foi torturado ali naquela cruz no Calvário para que todos nós pudéssemos viver, para que os nossos pecados fossem perdoados, né? Para que a gente pudesse um dia ter permissão para ver Cristo, ver Deus face a face, né? Sejamos livres dos nossos pecados. E aquele povo entendeu isso, né? Aquele povo compreendeu que o verdadeiro sacrifício foi o que Jesus fez na cruz, né? Ali apontava para o sacrifício de Jesus. Aquele povo viveu antes desse sacrifício, mas aquilo ali que eles faziam já apontava, né, para o sacrifício vicário de Jesus. O sangue aqui na Bíblia, né, no Antigo Testamento, ele era uma moeda de troca espiritual, era uma moeda espiritual, né? Todas as vezes que havia uma expiação pelos pecados, tinha que sacrificar um animal. Esse animal tinha que ser puro, tinha que ser um animal sem mancha, sem mácula, um animal jovem, né? Para que houvesse um sacrifício para expiação dos pecados. E aqui o Senhor, ele vai fazer justamente isso, para que a gente possa compreender o quão importante foi o sacrifício de Cristo na cruz. A Páscoa, para nós que somos crentes em Cristo Jesus, ela precisa ser um momento de rememoração, da gente lembrar, de colocar no nosso coração que o nosso Senhor Jesus veio a este mundo e foi sacrificado sem ter culpa de nada, para salvar a mim e a todos nós, né? A todos vocês que estão aí online e aqueles que também não estão, né? Aquele irmão que hoje ainda está no pecado, o Senhor morreu para que ele fosse salvo também. Mas ele precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Esse povo teve que se arrepender dos seus maus caminhos para finalmente entrar na Canaã, na terra que manava leite e mel. Então, a gente também precisa seguir o exemplo desse povo, né? O Senhor Jesus deixa claro também que esse sacrifício que foi feito, ele foi voluntário. Ele não foi algo ordenado ou algo imposto por Deus, mas ele foi um sacrifício voluntário, né? Para que ele pudesse salvar a todos nós. Nós temos aqui, em João, né, capítulo 10, versículo 18, que eu gostaria de ler para os irmãos, em que Jesus deixa claro isso daí, que ele mesmo se entregou, sem ninguém obrigá-lo, né? João, capítulo número 10, versículo 18. Versículo 18 diz o seguinte, irmãos: eu vou ler a partir do 17, viu, irmãos? 17 e 18 aqui, capítulo 10 de João. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo. Perdão, irmãos, vou começar no 17. Por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então, aqui Jesus deixa muito claro que ele recebeu esse poder do próprio Deus. Ele é filho de Deus e ele recebeu de Deus essa determinação. Ele tem poder para dar a sua vida e também para tomá-la de volta. Não foi à toa que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi até os mortos, ele tornou-se morto naquele momento para ressuscitar e mostrar que ele veio para que nós todos tivéssemos vida, e vida em abundância, meus irmãos. Então, assim, não podemos esquecer jamais desse sacrifício de Jesus por todos nós, né? Então, Deus deixa claro, e Jesus, ao longo da sua vida aqui nesta terra e do seu ministério, ele deixa algumas ordenanças para a igreja, né? Está lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Em Colossenses, capítulo número 2,
Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Nós temos aqui o seguinte: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, nós temos duas ordenanças, é a celebração da ceia, que vai celebrar justamente o corpo de Cristo, né? A celebração da morte e vida de Cristo, e o batismo, né? Nós todos que cremos no Senhor Jesus, nós devemos, o batismo é o batismo de arrependimento de pecados, e todos aqueles que são batizados devem arrepender-se dos seus pecados e ser novas criaturas, né? A partir do momento que somos novas criaturas, somos renovados pelo Espírito Santo do Senhor, né? E não podemos mais viver na prática do pecado. Nós ainda somos pecadores. Contudo, não temos mais a prática do pecado. Se antes fazia determinada coisa que era constante, né, não tinha mais condições de ter um controle sobre aquela situação, agora Deus está no controle da nossa vida e nos ajuda, né? Ele nos dá o Espírito Santo do Senhor para que nós possamos conter, né, a nossa vontade do nosso corpo de pecar, né, para que a gente possa compreender que não temos mais esse hábito, não devemos mais ter esse hábito de pecados, não é, meus irmãos? Então, assim, para a gente concluir, né, porque com a glória de Deus nós conseguimos concluir essa aula, porque era algo imprescindível para as nossas vidas, compreender que a Páscoa é o símbolo do sacrifício do Cordeiro, né? Primeiramente foi feito o sacrifício de um cordeiro, né, lá na época do Egito, mas depois isso apontou para o Cordeiro de Cristo, o Cordeiro de Deus, que era a própria pessoa de Jesus Cristo, um homem, um Deus que veio e tornou-se homem, sem mancha, sem pecado. Ele tudo foi tentado, em tudo o Senhor Jesus foi tentado, mas em tudo ele foi vencedor. E por isso Deus honrou ele, deu um nome que está acima de todo nome, né? E aí, aqui em conclusão, eu vou ler para os irmãos, né? Os hebreus precisavam fazer sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo, andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa durante os 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé da aliança abraâmica, com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Então, irmãos, nós devemos circuncidar o nosso coração, fazer a aliança com Deus em nosso coração, em nosso íntimo, na nossa alma. Não é porque A, B ou C determinou, mas sim porque o próprio Deus disse que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor seguir com obediência ao Senhor, mesmo que a gente passe por lutas, por batalhas, porque ali o Senhor estará conosco. É muito melhor fazer isso do que se sacrificar depois, ou ter sacrifícios maiores pela desobediência, colhendo frutos de amargura, frutos de tristeza, frutos de desamparo pela própria desobediência. Então, meus irmãos, eu sou grata a Deus por essa aula de hoje, porque o Senhor nos permitiu concluir a aula, apesar das tribulações aqui, e o Senhor tem sido conosco, né? Eu espero em Deus que a família de todos os meus irmãos estejam bem, né? Que o Senhor guarde suas casas, que o sangue do Cordeiro vivo esteja protegendo cada uma das famílias representadas aqui, ou que posteriormente vão assistir, as famílias da nossa congregação, as famílias da nossa cidade, que o nosso país esteja protegido, né, nas mãos do Senhor. O Senhor tem um propósito e tem um tempo para cada coisa acontecer. E na hora que Ele der um basta, toda essa situação dessa pandemia vai acabar, né, e que nós possamos buscar cada vez mais no Senhor o mantimento para as nossas almas. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa aula tenha sido uma bênção para vocês, porque para mim ela foi uma bênção. Então, espero que seja uma bênção na vida de vocês,
né, e das suas famílias. Se os irmãos ainda tiverem alguma dúvida e queiram perguntar aí, vou fazer a oração e logo em seguida a gente encerra, caso os irmãos não tenham mais nenhuma pergunta. Amém? Então vamos lá. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, te damos graças, Senhor, pela beneficência que o Senhor tem feito para conosco, Senhor, porque tu, Senhor, tens estado conosco. O Senhor deu permissão para que esta aula fosse concluída hoje, meu Senhor. Ó Deus poderoso, quanta tribulação, Senhor, mas tu nos deste vitória neste momento, meu Deus, para que tua palavra fosse pregada até a hora que o Senhor determinou. Meu Senhor Jesus, guarda-nos, Senhor, livra a nossa cidade, livra o nosso país desse vírus maldito, meu Senhor. Guarda a tua igreja, Senhor, guarda o teu povo, para que nós possamos um dia estar contigo na glória celestial, meu Senhor. É o que te pedimos, Senhor, dá-nos um restante de semana abençoado. Amanhã um culto maravilhoso, meu Deus, de doutrina, que possamos aprender mais da tua palavra. Que sejamos firmes e continuemos firmes com as tuas armaduras, Senhor, para que sigamos neste caminho, neste mundo, sem perecer, meu Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te oro, Senhor, já te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Então, eu agradeço muito os irmãos que estiveram comigo aqui até o finalzinho, né? Desculpa aí os imprevistos, né? Eu não sei por que esse bendito YouTube bloqueou a gente aqui, né? Se a gente não estava fazendo nenhuma transmissão musical, né? Só mesmo a tribulação aqui querendo interromper a nossa aula, mas o Senhor ainda é o Senhor, né? Obrigada, irmã Suzana. Você é uma bênção do Senhor em nossas vidas também. Amém, irmão Danilo. Você também é uma bênção, irmão. Né? Vamos convidar mais gente para se fazerem presente. Eu agradeço muito a Deus pela vida dos irmãos, viu? Amém. Tchau, meus irmãos. Eu vou encerrar aqui, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus.